Abra sua Bíblia, a passagem de Daniel capítulo 9, do verso 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Amém. Queridos, nós vamos ver na Escritura muitas operações maravilhosas de Deus. Mas nós temos que entender por que Deus opera, quando Deus opera, em que situação, em que circunstância Deus opera. Às vezes as pessoas se decepcionam porque não vê orações respondidas. Para que uma oração seja respondida, existe um fundamento, existe um porquê daquela oração ser respondida. Não é qualquer um que abre a boca e vai falando Deus que é uma oração santa. Não. Às vezes, analisando muitos episódios, nós vamos ver que pessoas até estão tomando o nome de Deus em vão, achando que o estão exaltando. Há sambas na sociedade, pagodes e músicas populares de um modo geral, que aparentemente está até exaltando o nome de Deus, quando na verdade o está tomando em vão. Então, nós temos que compreender por que Deus opera. Como Deus opera? Em que situação, em que circunstância estamos querendo dominar o conceito de Deus? Saber exatamente quando Deus vai operar ou não? Não, mas nós conhecemos um princípio. Por quê? Porque Deus se dá a conhecer pela palavra. Não é à toa que a Bíblia tem 66 livros. Nós já temos estudado, né? O 6, o significado dele. Quer dizer, a Bíblia vem com o 6 duas vezes. É um conhecimento tremendo de Deus dado ao homem. Faltam 6. Esses 6 serão coisas muito ainda a serem reveladas na eternidade e coisas que o homem nunca vai esquadrinhar totalmente, porque Deus é infinito. Mais um 6 formaria uma trindade. Isso aí tem uma série de fatos a analisarmos, mas vamos deixar isso para o seminário. Amém? Então, nós vamos ver mais adiante aqui no livro do profeta Daniel, que foi muito jovem quando ele foi levado cativo. E a vida desse homem, o tempo todo, a Bíblia não mostra falhas, não, só mostra um homem muito íntegro, caminhando bem. E nós vamos ver que mais adiante no livro do profeta Daniel, um anjo vem conversar com ele, aqui neste mesmo capítulo 9. E o anjo diz algo para Daniel: Daniel, tu és um homem muito amado. Que expressão tremenda. Olha, lá no céu você é muito amado. Outras versões dizem assim: tu é muito desejado. Imagina, meu irmão. Ou seja, os exércitos celestiais sabiam quem era Daniel. Meu irmão, isso é tremendo. Mas nós vamos ver que Daniel não é uma pessoa conhecida no céu à toa, não. Não foi à toa. Nós vemos as provas que se apresentam para ele, nós vemos as lutas que se apresentam para ele, e nós vemos por que ele vence essas lutas e glorifica o nome de Deus. E aqui mesmo nesse capítulo adiante, o anjo aparece, diz que ele é muito amado. As 70 semanas de Daniel, as 70 semanas proféticas são reveladas de quando Jesus voltará no Monte das Oliveiras. Aqui é revelado o reinado do anticristo. Uma quantidade de coisas que hoje edifica a nossa vida foi revelada a Daniel. Aí Deus encontrou este homem para deixar tantas revelações. Então a expressão do anjo lá é simplesmente essa: Daniel, tu és um homem muito amado. Agora, nós lemos aqui que ele diz: no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor pelo profeta Jeremias era de 70 anos. Entendeu por onde? Pelos livros. Que livros são esses? Um desses livros que ele está falando é exatamente o que nós temos aqui na nossa Bíblia. Livro do profeta Jeremias.
Meu irmão, e o anjo diz: tu é um homem muito amado, tu és um homem muito desejado. E vários anjos aparecem, e o próprio Jesus aparece lá no meio daquelas revelações todas. E um grita para o outro: Gabriel, dá ele o entendimento aí da profecia. Explica tudinho para ele, Gabriel. Meu irmão, Deus está querendo olhar para nós e dizer: anjo, desce lá e ministra para ele, ensina a glória dos céus e da terra, ensina tudo que tenho para falar. Mostra a ele para que ele seja um instrumento lembrado em todas as gerações. Irmão, Deus não quer contar conosco para pouco, mas se nós abandonarmos os livros, não seremos nada. Não seremos nada se abandonarmos os livros. Ah, eu tenho uma preguiça de ler. Tá bom, meu irmão. Até a vista, nunca mais nos veremos. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não tem como. Temos que amar os livros, principalmente este daqui. Este que tem 66 livrinhos, essa biblioteca aqui, nós temos que amá-la. Daniel está orando. Ele diz que entendeu, ou seja, a palavra abre o entendimento. A palavra dá unção, a palavra dá autoridade, a palavra dá poder. Ele entrou com aquele entendimento do profeta Jeremias diante de Deus, o céu veio abaixo. Você quer resposta, meu irmão de Deus? Quer orar e ver resposta? Como é que está o seu conhecimento bíblico? Como você vai chegar diante de Deus com confiança, se não tem conhecimento bíblico? Vai chegar vazio. A Bíblia diz: cheguemos com confiança, mas sem conhecimento bíblico. Que confiança? Em quê? Não teremos confiança para chegarmos diante de Deus. E nós vamos ver muitos episódios, nós vamos ver muitas maravilhas. Depois os homens lá antes, no capítulo 3, querem tentar Daniel, querem investir contra ele. Os homens chegam a ponto de se reunir e dizer assim: olha, nunca encontraremos ocasião contra este Daniel, a não ser se não procurarmos na lei do seu Deus. Ou seja, eles sabiam que Daniel tinha um empenho tremendo com relação à lei de Deus. Eles deviam ver Daniel lendo o pergaminho o tempo todo. Nós temos que achar alguma situação contrária para que ele... Eu sei que ele não vai abandonar a lei do Deus dele, aí a gente arma uma cilada para ele. Meu irmão, quem guarda a palavra não cai em cilada. Porque a Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem anda com a palavra não anda em trevas, quem anda com a palavra enxerga e discerne tudo. Aqueles homens acharam na lei de Deus uma cilada contra Daniel. Quem morreu na cilada? Eles mesmos. Daniel foi jogado na cova dos leões e a palavra que ele guardava o protegeu. A palavra que ele conhecia o guardou e o livrou. E eles, quando foram jogados lá, não sobrou nada. Porque a palavra é a espada de dois gumes. Ao mesmo tempo que vem, vibra para nos defender, vibra para fazer perecer aqueles que se levantam contra a igreja do Deus vivo. As águas que sepultou o Egito são as águas da nossa salvação. Amém? Mas água parada não produz nada. Amém? A palavra tem que estar no teu entendimento. Você tem que trabalhar com ela. Então nós vemos que uma operação tremenda aqui teve um motivo de ser, teve uma razão de existir. Lá em Atos capítulo 2, nós vamos ver também um episódio semelhante. Diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a... Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. O Espírito Santo desceu, encheu aquele povo. Aquele povo ficou cheio de autoridade. Manifestou-se ali uma operação de maravilhas tremenda. Um reboliço. O Espírito Santo desceu fazendo um som. Ele foi ouvido um som veemente, um vento impetuoso. Um reboliço fantástico. Mas por quê? À toa? Simplesmente porque eles disseram: Espírito Santo, vem aí. Não, meu. Tem um porquê de o Espírito Santo encher a sua igreja. Tem um motivo. Primeiro, começa com o esforço da igreja, com o empenho da igreja, com a dedicação da igreja, com o envolvimento da igreja, principalmente, sobretudo, em guardar a palavra. Porque logo a seguir desse episódio, Pedro vai saltar no meio da multidão
e vai pregar ousadamente, e os homens vão dizer: irmãos, que faremos? E ele diz: a cada um de vós seja batizado para perdão dos vossos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. E ele começa a falar com aquela ousadia toda, mas nós vemos o porquê do Espírito Santo descer, nós vemos o porquê dele receber a ousadia, nós vemos o porquê daquelas pessoas se converterem, nós vemos o motivo de todo aquele reboliço. Aqui, ó, no verso 15, ele diz: estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. Também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, e as minhas servas naqueles dias profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu, sinal embaixo da terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você vê que Pedro, ele começa a narrar, ele vai narrando inteiro o capítulo de Joel. Meu irmão, para o homem ter na cabeça inteiro o capítulo de Joel, ele não tinha lido ontem, nem anteontem, nem há um mês atrás. Ele já vinha comendo aqueles pergaminhos. Estava cheio da palavra. O Espírito Santo, ele paira sobre a face das águas. O Espírito Santo paira sobre a palavra. Quer receber o Espírito Santo? Tem que ter palavra. Jesus disse o quê? É necessário nascer da água, que é a palavra, e do Espírito. Sem água não tem fogo. Sem água não tem fogo. O mundo é diferente. A água com fogo não combina. No nosso mundo é assim. Você tem que ter água para ter fogo. Tem que ter a palavra para ter o Espírito que desce como fogo. Impetuoso, veemente. Juízo de aprovação de Deus sobre a tua vida. A tua vida tem que ser o holocausto que o Espírito Santo vem consumir. E você é o próprio sacerdote levantado por Deus. Você é o Elias que Deus quer contar nesses dias, meu irmão. Clame para que desça fogo sobre a sua vida. Mas primeiro, joga água ao redor do holocausto. Senão o fogo não desce. Tem que jogar água, muita água. Elias dizia para aqueles homens: joga água. Joga mais água. Enquanto a água não estava transbordante, enquanto a água não estava escorrendo já para fora, o fogo não desceu para consumir o holocausto. E o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. É profecia sobre as nossas vidas. Então, Pedro tem muito da palavra. Ele sai citando tudo aqui, meu irmão, de uma maneira tão tremenda, tão gloriosa, que aqueles homens ficam pasmos. Depois assim: mas esses homens aí são galileus? Olha só o que é isso que eles estão falando na nossa própria língua. Depois, mais adiante, prendem eles. E quando eles começam a dar testemunho diante do Sinédrio, diante lá das autoridades, eles dizem assim: mas como é que pode esses homens falar desse jeito? Não, eles não são pescadores? Não são homens indoutos? Aí alguém diz assim: mas eles andaram com Jesus. Quer dizer que andar com Jesus muda tudo? Muda. E como muda? Conhecer a palavra muda tudo? Muda. E como muda? O louco passa a ser sábio. Porque Isaías vai profetizar dizendo que o Senhor Deus me deu uma língua erudita. Uma língua erudita. Deus, quando chama um pescador, quando chama um homem de língua pesada, não tem problema mesmo. Quando ele encontra um coração quebrantado e contrito, a obra é com ele. Se o homem disser sim para a palavra de Deus, o Espírito Santo vem e paira sobre as águas. E é isso que nós precisamos. Agora aqui, no capítulo 3, Pedro vai subindo, a hora da oração a nona, junto com João, e um homem lá na porta do templo, chamada Formosa, pediu esmola. Aí Pedro diz assim: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Ora, o que ele tinha mais importante que ouro e prata? Para muitos, não há nada mais importante que ouro e prata. Mas Pedro considerava que tinha algo que era mais importante que ouro e prata, e deu para aquele homem. E aquele homem viu que o que Pedro tinha
era realmente mais importante que ouro e prata, porque ouro e prata, talvez ele já tivesse recebido muito na porta daquele templo, mas nunca resolveu o problema dele. Todo dia lá estava ele. Mas esse milagre simplesmente aconteceu na vida de Pedro, aqui, através da vida de Pedro. Por quê? Você vai ver que no versículo 12, ele diz assim, ó: quando a multidão foi até Pedro e João, ele diz assim: e quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilato negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo, o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Conhecimento é o príncipe da vida, vocês mataram, crucificaram, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Com o conhecimento da palavra, ele está cheio da unção, está cheio da autoridade, meu irmão. Nada detinha aquele homem, jogaram ele na prisão. Deus falou assim: a minha palavra que está nele não pode ficar presa. Enviou um anjo e o libertou da prisão. Entende, meu irmão, porque alguns crentes perecem com balas perdidas, perecem com um monte de coisas nessa sociedade que não é para aqueles que pertencem ao reino de Deus, e outros estão sendo livres, porque uns estão vivendo meio Cristo, outros estão apostando a vida em Cristo. Isso faz diferença. Uns estão se contentando em pegar a Bíblia e botar debaixo do braço e levar para a igreja, e lá na igreja ler um capítulozinho e dizer: hoje eu me alimentei, amém. Outros não, outros chegam nas suas casas, entram a madrugada fora, comendo e bebendo de Bíblia. Isso faz a diferença. Por isso que a seara é grande, poucos são os obreiros, porque você não vê as pessoas fazendo da sua casa uma continuidade da igreja. Hoje eu fui na igreja, li a Bíblia, se contenta em ler um versículo da Bíblia na semana. Não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum, meu irmão. Agora, meu irmão, daqui para frente, o que você vai ver dentro das igrejas são pastores palhaços, meu irmão. Pastores fazendo do púlpito um verdadeiro palco, dançando, pulando, se alegrando, cultos jovens, jogando guitarra pro alto. É isso que você vai ver. Roupas extravagantes, coreografias, é isso que você vai ver daqui para frente. A palavra de Deus está escassa, mas não deixa passar de você. Não deixa a palavra passar de você. Aproveita a oportunidade. A Bíblia é a palavra de Deus. Está escrito que nós vencemos pelo sangue, pela palavra e pelo testemunho, não amando a própria vida até a morte. Então vá em frente, meu irmão. Vá em frente. Não volta a ser um idólatra. Não volta a adorar os objetos confeccionados por mão de homens. Não volta a atribuir poder nas coisas que os homens fizeram, que eles dizem que tudo é ungido, menos a vida deles, porque nós não vemos os frutos. Você precisa ser um Pedro, não com a sombra curando. Deus não precisa não de mais ninguém para a sombra curar, mas ser um Pedro na guarda da palavra. Isso Deus precisa. Você precisa, meu irmão, ser como os homens do passado, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas não para ser jogado necessariamente numa fornalha, mas para continuar com a palavra, dando testemunho. Amém? A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego foram livres daquela fornalha. Mas alguém se converteu? O rei deu a ordem lá que todos os povos adorem ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E daí? Isso foi conversão? Não, claro que não. Claro que não. Nós não vimos nenhum fruto de conversão naquela nação. A ordem do rei foi uma, e ela pode até ter sido cumprida da boca para fora. Muitos podem ter se inclinado no nome de Jeová, mas o coração estava com o rei, ou por temer ao rei. Agora, aqueles que de perto ouvem a palavra de Deus e recebem esse ensinamento, esses é que se convertem. Ninguém se converte por milagre, amém? 10 leprosos curados, quantos voltaram? 1, né? Souberam que Jesus tinha ressuscitado Lázaro, o que fizeram? Vamos matar Jesus e vamos matar Lázaro. Não disseram: é mesmo? Ressuscitou Lázaro? Vamos nos converter, vamos seguir Jesus. Não, vamos matar Jesus e vamos matar Lázaro. O importante, meu irmão, é a palavra. Sem palavra não tem vida. E Pedro entendeu isso. Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Jesus disse: vós já estáis limpos
pela palavra que tendes ouvido. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres. O Senhor diz em Jeremias: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Davi diz no Salmo 119:11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É a palavra que nos dá força para caminhar, é a palavra que nos dá força para não descambar para o lado errado. Tudo é a palavra, meu irmão. Então, a exemplo destes grandes homens de Deus, vemos por que Deus operou na vida deles. Porque eles tinham a palavra. Você não vê Deus operando na vida de pessoas cujo histórico é um histórico de relaxamento sem conhecimento de Deus. Você não vê Deus fazendo essas loucuras. Quando Deus chamou Davi, Davi demonstra conhecimento de Deus. Ele demonstra. Aparentemente ele está lá junto das ovelhas, mas quando ele abre a boca, ele diz: não, o Senhor me livrou do leão e do urso. Aquele ladrão lá na cruz, meu irmão, que cena tremenda. Enquanto uns diziam assim: olha, tu não é o Cristo, desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Outros diziam: ah, salve, rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Um escárnio tremendo, uma zombaria total. Aquele homem reconhece algo tremendo e diz: Senhor. Ele usa a palavra Senhor, ou seja, absoluto. Mas como absoluto? Diante do retrato que Isaías descreve, olhando para ele, nenhuma formosura víamos. Era o mais desprezado, indigno, homem experimentado nos trabalhos, homem de dores, do qual olhando para ele não fazíamos caso algum. E aquele ladrão lá na cruz olha, mesmo contemplando esse retrato, diz: Senhor. Como um Senhor crucificado, um Senhor escarnecido, um Senhor zombado. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele ali tem um reino? Tem. Ele é o Verbo de Deus. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra. Como aquele ladrão compreendeu coisas, meu irmão, que pessoas de tantos pergaminhos na mão, como os escribas, fariseus, saduceus, não compreenderam. Porque o reino de Deus, meu irmão, não é para os grandes, é para os pequeninos. Amém? Jesus disse: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Amém?